Radio Exterior de España. Emissão em português. Olá, é dia 15 de janeiro, segunda-feira. A equipa da missão em português da Rádio Exterior de Espanha já está por aqui. Eu sou Miguel Veríssimo, Camila Ploenis me acompanha na edição e Puerto Martín está no controle técnico do estúdio 104 da Casa de la Radio de Madrid. O filme Napoleão, de Ridley Scott, foi um dos longa-metragens mais importantes de 2023, com um bom sucesso nos cinemas, mas também com muitas críticas por parte dos especialistas em cinema e também dos historiadores, por causa das pequenas ou grandes falhas que o filme tem no rigor histórico propriamente dito. Esse foi um dos assuntos de conversa mais importantes no final do ano e agora começamos o 2024 a recuperar essa personagem histórica de Napoleão, das consequências que a invasão napoleónica teve, quer em Espanha, quer em Portugal, quer também no Brasil. Vamos falar disso tudo com o Dr. Adelino Cunha. Ele é historiador e professor da Universidade Europeia em Lisboa. Bem-vindo à missão em português da Rádio Exterior de Espanha. Muito obrigado pelo convite. É um gosto conhecer-vos e os votos de um excelente trabalho. Adelino, vamos falar primeiro de Napoleão propriamente. Como é que podemos definir a Napoleão? Como é que podemos apresentar uma figura histórica que é muito conhecida, mas que na verdade também dá pano para mangas falar dele? Exatamente. Eu achei muito curioso que tenha feito a introdução a esta nossa breve conversa falando sobre um filme, e é entre vários filmes já feitos sobre Napoleão, e eu acho que isso embora possa ter e tem algumas deficiências da narrativa histórica e alguns detalhes que são certamente suscetíveis de crítica, o facto é que o filme tem esta grande virtude, não é? Que é reconhecer a importância de uma grande figura histórica, aliás, reconhecer a importância da própria história e depois coloca, no fundo, a embate, através do filme, através de uma arte, factos históricos. Portanto, esta ferramenta, não é, do cinema como instrumento para nós podermos revisitar a história e um momento importantíssimo como este, não é? Que são as invasões francesas, Napoleão, a própria Revolução Francesa. Eu acho isto extraordinário, não é? Nós conseguimos fazer este diálogo entre duas narrativas, a narrativa do filme, do cinema, e depois a narrativa histórica. De facto, é importantíssimo Napoleão como figura, tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista histórico e militar. E no caso concreto de Portugal, que ficou, de facto, debaixo da mesma influência de muitos outros países, há uma grande ruptura histórica. E talvez fosse este o primeiro dado que eu destacaria, que é, com Napoleão, com a Revolução Francesa, com Napoleão, abre-se uma nova etapa na história da Europa. E abre-se uma nova etapa que depois não pode ser fechada e não podemos voltar para trás. As invasões francesas, que se estendem um pouco por toda a Europa, vão anexando vários Estados após Estados, que são depois colocados sobre a tutela militar e política dos franceses. E nós chegamos a uma certa altura que é quase metade da Europa que está sobre esta influência dos franceses. Nós depois podemos falar um pouco sobre o que é que isto representa, ou seja, as invasões de facto são invasões, mas o que é que traz, não é? Do ponto de vista ideológico e político, o que é que isto representa? No caso concreto de Portugal, e aliás há uma frase extraordinária de um dos grandes pensadores portugueses, que é o Vasco Lido Valente. Ele, quando olha para estas invasões, o que ele diz que foi invasor que separou o Portugal velho do novo Portugal. E de facto isto é verdade. Há um Portugal anterior às invasões francesas, um Portugal anterior a Napoleão, e depois há um Portugal novo que ressurge com esta ruptura histórica. E do ponto de vista até historiográfico, nós historiadores marcamos precisamente esta etapa como uma viragem nos próprios ciclos cronológicos, ou seja, aquilo que é a história contemporânea, que é a minha área de especialidade, começa exatamente com isto, com a Revolução Francesa, com as invasões e com o triunfo do liberalismo, da liberdade, das constituições, o triunfo, se quisermos, até do povo. E esta diferença entre o antigo regime e o liberalismo começa, de facto, com a Revolução Francesa, evidentemente, e depois vai se alastrando como um incêndio, digamos assim, com as invasões francesas, que no caso português foram três invasões. Uma delas, a última, aliás, até foi bastante violenta.
provocou uma desordem em Portugal, ao ponto de Portugal depois ter mudado não apenas de regime, de passar de um regime absolutista para um regime liberal, como perdeu também aquilo que era a pérola, não é, do Império Português, que era o Brasil. Pois, agora vamos para o Brasil, mas eu antes queria falar das repercussões aqui na Península Ibérica, quer em Espanha, quer em Portugal, porque, na verdade, é o que diz o Adelino, que a figura de Napoleão é uma figura muito controversa, porque representa essa dominação, essa invasão. Também aqui em Espanha foi muito traumático. Estamos a falar de até um momento histórico que se reflete nas pinturas de Goya, com o 2 de Maio em Madrid, um momento muito traumático para o povo espanhol, mas também foi o início de uma ilustração, do liberalismo político, também desse afrancesamento que se fala em Espanha naquela época histórica e que representa a mudança do antigo para o novo regime. Exatamente, é tal dicotomia entre o velho e o novo que vai surgindo. Esta nova etapa, cá estamos a trocar aqui umas ideias sobre ela, tem a ver com isto, ou seja, não é apenas uma mudança, e nós temos muitas mudanças que vão acontecendo nos ciclos históricos, é uma transformação radical daquilo que é a ordem existente, ou seja, não é apenas mudar um regime, é uma transformação radical que cria até uma ideia de não poder-se voltar para trás. E o que é que traz de novo a Revolução Francesa e depois as próprias invasões? O que traz de novo nesta altura, é um mundo de liberdade. E aquilo que se começa a construir na Europa, de facto, é um mundo baseado em liberdades individuais e liberdades coletivas. E é nesse sentido que alguns historiadores usam uma expressão, e eu tendo a concordar com eles, que no fundo é uma guerra ideológica. Ou seja, as invasões são, no fundo, manobras de auxílio a todos os povos que viviam subjugados àquilo que era o antigo regime e o absolutismo dos monarcas. Isto provoca uma mudança radical na forma como os países se organizam, como os poderes políticos representam os cidadãos, e esta ideia do cidadão é uma ideia muito bonita, não é? O cidadão, a liberdade, que surge também por esta altura, e no caso concreto de Portugal, e agora talvez pudesse tocar no ponto que estamos agora aqui a conversar, representa de facto o início também do fim do Império. É aquilo que algumas pessoas retratam com alguma ironia, o chau-Brasil, não é? Que Portugal vai no fundo perder aquilo que era a sua coroa. E em relação à Espanha, há aqui uma questão que em Portugal, durante algum certo período de tempo, foi muito discutida intensamente, que é a questão da saída da corte portuguesa para o Brasil. A Espanha foi diferente. A Espanha, de facto, com as invasões francesas, ficou sob domínio francês e perde a sua soberania. E a corte portuguesa, a monarquia, o que faz e aqui o verbo não é apenas uma questão de semântica, é muito importante. A corte retira-se para o Brasil. O que é que significa isto? Significa que o governo, a soberania do país, acaba por ficar preservada porque a corte, a sede do governo, deixa de estar em Lisboa e passa para o Brasil. E é por isso que os seus portugueses dizem, há aqui um consenso generoso sobre o assunto, que a corte não fugiu, e aqui não é mesmo só um eufemismo, a corte retirou-se para o Brasil em 1807. E isso fez com que, de facto, que Portugal, tendo sido invadido por estas 3 vezes, ficou sob o domínio dos franceses, depois ficou sob o domínio dos britânicos, que vieram em auxílio de Portugal. Portugal perde, de facto, o controle sobre o seu território, onde era anteriormente a sede do reino, e a corte, ao para o Brasil, abre aqui um precedente que vai ser decisivo. Tem a ver com isto, que é, mais tarde, quando a corte quiser regressar para Lisboa, quando Portugal tiver no seu processo de recuperar a sua soberania, libertando-se deste protetorado que representou a ajuda militar dos ingleses, o Brasil não quer voltar para trás. O que me parece até bastante razoável. Portanto, o rei vem, Dom João VI vem para Lisboa, é obrigado, ainda no Rio Tejo, a ajudar uma Constituição, e isto é um facto extraordinário, que é Portugal passa a ter uma Constituição. Ou seja, os poderes da monarquia passam a estar limitados por um conjunto de princípios, o que é novo, e quando o Dom Pedro fica no Brasil, acabará, por um fundo, a levar à independência deste território. Portanto, nós passamos daquilo que era uma tentativa de criar o Reino Unido de Portugal do Brasil, para depois um processo de independências que já não havia como voltar para trás. Portanto, a corte teve esta vantagem. Ao ter saído de Portugal continental, preservou a independência sobre no país,
porque mudámos a nossa capital, não é? Mas depois não havia como voltar para trás. E é por isso que o Vasco de Valente insiste muito nesta ideia, não é? Que foi um invasor, e que o invasor tanto pode ser para o francês como o invasor inglês, no sentido da tutela militar, que separou aquilo que era o Portugal velho daquilo que era o Portugal novo. Portugal vai depois entrar num processo muito conturbado, que vai levar até uma guerra civil, mas este processo de criar um novo regime político, baseado numa Constituição, nos direitos dos cidadãos e na limitação dos restantes poderes, este processo será sempre irreversível. As consequências políticas e históricas são claras dessa saída do corte português para o Brasil. Quais foram as consequências sociais, económicas também para a população brasileira e para a população portuguesa dessa invasão napoleónica e dessas repercussões que teve? A pergunta é muito interessante. Para o Brasil e para os brasileiros, ou para os portugueses do Brasil, isto representa, de facto, o reconhecimento de toda a relevância económica que o Brasil tem dentro daquilo que é o Império Ultramarino Português. E é por isso que os brasileiros, quando ficam com o seu rei, com o Dom Pedro, com o sucessor, não vão querer voltar para trás, ou seja, não querem voltar a ser uma colónia do Reino de Portugal. E ocorrerá o célebre grito de Ipiranga, não é? Da liberdade da morte, porque não havia como já voltar para trás. Portanto, para o Brasil, é o início do processo da sua libertação em relação àquilo que era uma antiga colónia que passa a tornar-se um país independente. Até porque a corte teve muito tempo no Brasil, e foi isso que também gerou, e agora responderia à segunda parte da questão, a retirada da corte em 1807 e depois ter lá ficado até muito, muito tarde, gerou em Portugal continental, entre os portugueses do continente, uma sensação de abandono. E esta sensação de abandono foi muito importante para cavar um fosso que se tornou irreversível entre aquilo que era a relação do povo com a monarquia, com o poder político, e depois aquilo que era o regime que estava já em formação, que era o liberalismo. O rei português foi até... E Adelino, uma pergunta. Esse começo dessa ruptura entre o povo, da relação entre o povo e a monarquia, pode ser o início do que vai acontecer um século depois da chegada da República, essa ida da monarquia, da corte portuguesa para o Brasil, já começa a gerar um descontentamento no povo que um século depois poderia se traduzir nessa queda da monarquia portuguesa? Ou seja, embora nós estejamos a falar de um processo que é muito longo, se nós falarmos desde 1920, 1921, 1822, que é quando Portugal aprova a sua Constituição Liberal, desde 1822 até depois à queda definitiva da monarquia, em 1910, é um recorte cronológico muito grande, onde em Portugal acontecem sistematicamente mudanças, revoluções e contra-revoluções. Mas há, e eu aqui tenho de concordar consigo, há de facto aqui um pano de fundo que é alguma coisa que se perde aqui entre este sentimento do povo, dos homens e das mulheres comuns, e até de algumas elites, da burguesia urbana, em relação àquilo que é o rei. Esta sensação de abandono, de a cor ter saído ou ser retirado para o Brasil durante muito tempo, foi depois necessário, isto é incrível, não é? Intimar a corte a regressar, ou obrigar o Dom João VI a regressar. Ele, de facto, ele regressa, deixa o Dom Pedro, como disse há pouco, na regência no Brasil, e depois, por causa de um processo sistemático de revoluções, de contra-revoluções, enfim, o rei vai ter que jurar a Constituição, não viu como não o fazer, foi coagido a isso, o Brasil tornar-se-á independente, e o país que nasce é um país que é diferente daquilo que a corte e o Dom João VI deixou em Portugal. Para o Brasil é a independência ou morte, é o grito de Ipiranga que liberta o Brasil, que transforma o Brasil num país independente. Para Portugal inicia-se um processo de uma longa contestação de regimes que mudam à base das revoluções, contra as revoluções, insurreições, golpes militares, que vão desembocar, e agora termino, exatamente aqui com o fim da monarquia e a ascensão da República. É um processo que dura longas décadas. Portugal vai adotando sucessivas constituições, tentando, de certa forma, adaptar o hardware do regime político àquilo que eram as reivindicações do povo. Isso foi conseguido, de certa forma, esvaziando em alguns momentos as revoltas, mas num momento histórico em que se sente que há de facto um esgotamento da monarquia. Portanto, Portugal começa com este processo intenso de mudança de regime, Revolução Francesa,
as 3 invasões francesas, a saída da corte para o Brasil, a independência do Brasil, a guerra civil, e portanto é uma mudança que em Portugal demora muito, muito tempo. Eu termino já, só para dizer isto, que ainda hoje muitos historiadores, muitos filósofos políticos refletem sobre isto, não é? Sobre o Portugal de hoje, o Portugal de 2024, quando se fala sobre o regime, e nós vamos comemorar este ano apenas 50 anos de democracia, o que é que das dificuldades que Portugal tem hoje ainda são consequências deste longo período de passagem do antigo regime para o liberalismo, depois para a República, tendo pelo meio, evidentemente, aqueles 48 anos de ditadura. O Portugal de hoje, em grande medida, e os historiadores portugueses nisso são bastante assertivos, pertinentes e muito interessantes, ainda hoje tentam explicar isso, que eu vou dizer isto e, por favor, não queria ser mal interpretado, como se as razões de um certo atraso português, e aqui atraso estou, enfim, a englobar várias vertentes, como se as consequências deste atraso tivessem as suas raízes na forma como Portugal fez esta ruptura na passagem dos seus diferentes regimes. As mudanças chegam a Portugal com a invasão napoleónica, chegam também a Espanha, mas a Espanha vive também um processo de mudança e contra-mudança, porque é a família real que sai para a França, quando acontecem aquelas abdicaciones de Bayona, chamadas, que é nesse momento em que Fernando VII deixa a coroa e começa o reinado de José Bonaparte, que chega à Espanha. Depois voltará mais uma vez Fernando VII, que é considerado por alguns historiadores o pior rei da história de Espanha, mas é que a invasão napoleónica, já não da Península Ibérica, do conjunto da Europa, é um momento histórico que é chave praticamente na história contemporânea, podemos dizer, não, Adelino? Sim, sem dúvida nenhuma. É fundamental. Ou seja, há uma história da Europa antes das invasões napoleónicas, há uma história da Europa antes de Napoleão e há uma história da Europa depois de Napoleão. Aliás, o século XIX depois vai ser fértil em revoluções e contra-revoluções, no fundo em sucessivas tentativas de travar aquilo que era novo, aquilo que Napoleão, que a libertação, que a guerra ideológica da liberdade, dos valores da cidadania trouxe de novo, e todo o século XIX vai ser marcado na Europa inteira, e o caso espanhol é um caso também bastante importante para que possa ser estudado. Não havia como voltar para trás. E é isto que Napoleão, a sua figura, a sua força, a sua energia. Eu não estou a fazer elogio a Napoleão no sentido de dizer, do ponto de vista histórico, se foi bom, se foi mau, ou seja, a história não serve para que nós façamos esse tipo de julgamentos morais, mas em termos de ciclos políticos, a história contemporânea, a história do século XX, a história do século XXI, começa exatamente com esta separação entre aquilo que é velho e aquilo que é novo. Aquilo que é velho é o antigo regime, é o absolutismo, aquilo que é novo é a liberdade, é a cidadania, é no fundo talvez isto. É uma perspectiva de um futuro diferente que é dado aos cidadãos, aos homens e às mulheres comuns. E esta questão, o poder do povo, se nós assim quiséssemos, é novo. E portanto, aquilo que é novo é encarado muitas das vezes com desconfiança pelas forças conservadoras, evidentemente. Há depois tentativas de esmagar aquilo que é novo, mas aquilo que Napoleão deixou, que as invasões deixaram, que a Revolução Francesa deixou, é um património que é inestimável e que marca, de facto, uma ruptura em todo o mundo contemporâneo. Aquele legado napoleónico é o que faz com que Napoleão ainda seja muito estudado e seja uma das figuras históricas provavelmente que mais refletiram na literatura, também nos filmes, também na cultura popular. Essa imagem que temos todos de Napoleão no Egito, naquela campanha do Egito, a tirar o nariz da esfinge, não é? Pois, exatamente. Isso remete-nos para aquelas questões artísticas, liberdade artística do filme. Enfim, poderá ou não ter correspondido à verdade, provavelmente não correspondeu. Mas esta paixão por uma figura, já com um peso grande em cima, é de facto fascinante. E isto só demonstra, e este filme é um filme que é importante, por isso mesmo, por nos levar para dentro de um processo de mudança, de ruptura. Mas ao longo do século XX foram feitos muitos outros filmes, documentários sobre Napoleão, e sempre com este ponto, como eu estava a falar ainda há pouco, há um grande fascínio por esta personagem, não é? E o debate que existe sobre Napoleão e sobre os seus excessos, sobre a sua obsessão pela hegemonia do poder, tudo isso são questões que são relevantes, mas eu gostaria só de chamar a atenção para um outro aspecto, que é isso que a mim me fascina, na forma como nós vamos olhando para os filmes e como nós olhamos para o Napoleão através dos filmes, que é a capacidade imensa de mudança. Nós estamos a falar, de facto, de uma pessoa
que é capaz de mobilizar um país inteiro, certamente com forças que não concordavam com ele, mas ele mobiliza um país inteiro para aquilo que é uma luta ideológica de libertação da Europa. E esta ideia de que o homem que é capaz, de certa forma, de provocar uma mudança que se estende, aliás, como o Miguel disse, até para fora da Europa, tem esta característica que é notável, que é a capacidade de liderança, de mobilização e de levar as pessoas a acreditar. Nós, quando olhamos muito para o final do século XX e agora para o início do século XXI, nós temos essa dificuldade. Nós, olhando para a Europa, para a burocracia europeia, para os governos europeus, diria mesmo sem exceção, nós temos dificuldades, nós cidadãos, a identificar de facto líderes carismáticos que tenham uma ideia de país, uma ideia da Europa e uma ideia do mundo, que nós possamos discuti-la nesse assunto. E Napoleão foi um dos grandes líderes que de facto tinha uma ideia daquilo que deveria ser a Europa e o mundo, discutindo nós depois as suas características boas e más, mas esta capacidade de liderança, de mudar, de ruptura, é de facto uma figura histórica extraordinária. Adelino Cunha, que é historiador e professor da Universidade Europeia em Lisboa, muito obrigado por ter atendido a chamada da Rádio Exterior de Espanha, da emissão em português. Foi uma conversa super interessante. Muito obrigado, agradeço imenso este convite e não leva mal que eu diga em on aquilo que eu disse há pouco. Eu fui desejar felicidade para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional e corra tudo pelo melhor, e muito obrigado por este convite. Eu gostei imenso da conversa. Muito obrigado. Obrigado.